Aprenda a meditar profundamente. Sermão número 18, pregado na manhã de domingo, 8 de abril de 1855, por Charles Haddon Spurgeon, no Exeter Hall, Strand, Londres, Inglaterra. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Mateus 28, verso 6. Toda circunstância relacionada com a vida de Cristo é profundamente interessante para a mente cristã. Onde quer que contemplemos nosso Salvador, Ele é digno de nossa atenção. Como dizem os versos, sua cruz, sua manjedoura e seu trono são grandes com glórias ainda desconhecidas. Toda a sua cansativa peregrinação, desde a manjedoura de Belém até a cruz do Calvário, está aos meus olhos pavimentada com glória. Cada ponto sobre o qual ele pisou é imediatamente consagrado para nossas almas, simplesmente porque ali o pé do Salvador e nosso próprio Redentor uma vez foi colocado. Quando ele vê ao Calvário, o interesse aumenta. Então nossos melhores pensamentos estão centrados nele, nas agonias da crucificação. E nossa profunda afeição não nos permite deixá-lo, mesmo quando, terminada a luta, ele entrega o espírito. Seu corpo, quando é retirado do madeiro, ainda é adorável aos nossos olhos. Nos demoramos com carinho em torno do barro imóvel. Pela fé discernimos José de Arimateia e o tímido Nicodemos, auxiliados por aquelas santas mulheres, arrancando os pregos e tirando o corpo mutilado da cruz. Nós os vemos envolvendo-o em linho branco e limpo, cingindo apressadamente com faixas de especiarias, colocando-o em seu túmulo e partindo para o descanso sabático. Iremos nessa ocasião para onde Maria foi na manhã do primeiro dia da semana, quando acordou de seu leito antes do amanhecer. Ela se levantou para chegar cedo ao sepulcro de Jesus. Tentaremos, se for possível, com a ajuda do Espírito de Deus, ir como ela foi. Não em nossos corpos, mas em alma e espírito. Ficaremos de pé naquele túmulo. Vamos examiná-lo e confiamos que ouviremos alguma voz que fala a verdade vindo do seu seio oco, que nos confortará e instruirá, para que possamos dizer sobre o túmulo de Jesus quando partirmos: não era outro senão o portão do céu, um lugar sagrado, profundamente solene e santificado pelo corpo imolado do nosso precioso Salvador. Um convite. Começarei minhas observações esta manhã convidando todos os cristãos a virem comigo ao túmulo de Jesus. Vinde, vede o lugar onde jazia o Senhor. Nós trabalharemos para tornar o lugar atraente. Gentilmente pegaremos sua mão para guiá-lo até lá. E que seja do agrado de nosso Mestre fazer nossos corações arderem dentro de nós enquanto conversamos pelo caminho. Afastem-se, vocês profanos, vossas almas cuja vida é riso, loucura e alegria frívola. Fora mentes sórdidas e carnais que não têm gosto pelo espiritual, nenhum deleite no celestial. Pedimos não a sua companhia profana. Falamos aos amados de Deus, aos herdeiros do céu, aos santificados, aos redimidos, aos puros de coração, e dizemos a eles: vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Certamente, você não precisa de argumentos para mover seus pés em direção ao santo sepulcro, mas ainda usaremos o poder e argumento máximo para atrair seu espírito para lá. Vem então, pois é o santuário da grandeza, é o lugar do descanso do homem, o restaurador da nossa raça, o conquistador da morte e do inferno. Os homens viajarão centenas de quilômetros para contemplar o lugar onde um poeta respirou pela primeira vez o ar desta terra. Eles viajarão para as antigas tumbas de heróis poderosos ou para os túmulos de homens famosos pela fama meramente terrena. Mas onde o cristão deve ir para encontrar o túmulo de alguém tão famoso e formoso quanto Jesus? Pergunte-me o maior homem que já viveu. Eu lhe digo que o homem Cristo Jesus foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus semelhantes. Se você procura uma câmara honrada como o local de descanso do gênio incomparável, vire-se para cá. Se você adoraria no túmulo da santidade, vem aqui.
Se você quiser ver o local sagrado, onde os ossos mais seletos que já foram moldados permaneceram por algum tempo, 3 dias, venha comigo, cristão, para aquele jardim tranquilo, perto dos muros de Jerusalém. Venha comigo, aliás, porque é o túmulo do seu melhor amigo. Os judeus disseram a respeito de Maria: ela vai ao túmulo dele para chorar ali. Você perdeu seus amigos, alguns de vocês. Você plantou flores em seus túmulos. Você vai e senta-se ao entardecer no gramado verde, regando a grama com suas lágrimas, pois lá sua mãe jaz, e lá seu pai ou sua esposa ficaram. Em profunda tristeza, venha comigo a este jardim escuro do enterro do nosso Salvador. Venha para o túmulo do seu melhor amigo, seu irmão, sim, alguém que é mais próximo do que um irmão. Venha você ao túmulo do seu parente mais querido, ó cristão, pois Jesus é teu marido. Teu Criador é teu marido. O Senhor dos Exércitos é o nome dele. A afeição não te atrai? Os doces lábios do amor não te cortejam? Não é sagrado o lugar onde alguém tão amado dormiu, embora apenas por um momento? Certamente você não precisa de eloquência. Se fosse necessário, não tem nenhuma que se compare ao fato em si. Tenho apenas o poder, com ênfase simples, mas sincera, de repetir as palavras: venham, vejam o lugar onde o Senhor jazia. Nesta manhã de Páscoa, faça uma visita ao seu túmulo, pois é o túmulo do seu melhor amigo, marido, Salvador, Rei, sacerdote, seu Deus. Sim, mas eu ainda o incitarei a esta piedosa peregrinação. Venha, pois os anjos o convidam. Os anjos disseram: venham, vejam o lugar onde o Senhor jazia. A versão síria diz: venha, veja o lugar onde nosso Senhor jazia. Sim, os anjos se colocaram com aquelas pobres mulheres e usaram um pronome comum, nosso. Jesus é o Senhor dos anjos, assim como dos homens. Vocês, mulheres débeis, vocês o chamaram de Senhor, lavaram seus pés, supriram seus desejos, penduraram-se em seus lábios para captar suas frases doces, sentaram-se fascinadas sob sua poderosa eloquência. Você o chama de Mestre e Senhor, e fazem bem. Mas, disse o poderoso serafim, ele é meu Senhor também. Inclinando a cabeça, ele disse docemente: venha, veja o lugar onde nosso Senhor jazia. Não teme então, cristão, entrar naquele túmulo. Não teme entrar lá quando o anjo apontar com o dedo e disser: venham, iremos juntos, anjos e homens, e veremos o quarto real. Você sabe que os anjos entraram em seu túmulo, pois sentaram-se um à sua cabeceira e o outro aos seus pés em santa meditação. Eu imagino para mim mesmo aqueles querubins brilhantes sentados lá, conversando uns com os outros. Um deles disse: aqui estavam seus pés. E o outro respondeu: e ali suas mãos, e ali sua cabeça. E em linguagem celestial eles falaram sobre as coisas profundas de Deus. Então eles se inclinaram e beijaram o chão rochoso, sagrado para os próprios anjos, não porque lá eles foram redimidos, mas porque lá seu mestre e seu monarca, cujas altas ordens eles estavam obedecendo e obedeciam desde que foram criados por ele, por um tempo se tornou presa da morte e cativo da destruição. Venha, cristão, pois os anjos são os porteiros para destrancar a porta. Venha, pois um querubim é o seu mensageiro para conduzi-lo ao local da morte, da própria morte, pois ali a morte é que morreu. Não deixe a escuridão te assustar. A abóbada não está úmida com os vapores da morte, nem o ar contém nada de contagioso. Venha, pois é um lugar puro e saudável. Não teme entrar naquele túmulo. Admito que as catacumbas não são os lugares onde nós, cheios de alegria, gostaríamos de ir. Há algo sombrio e repulsivo em um cofre da morte. Há cheiros nocivos de corrupção. Muitas vezes a pestilência nasce onde um cadáver jaz. Mas não tema, cristão, pois Cristo não foi deixado no Hades, na sepultura, nem seu corpo viu a corrupção. Venha, não há cheiro, sim,
Sim, há um perfume. Entre aqui e se você já respirou os vendavais do Ceilão ou os ventos dos bosques da Arábia, você verá como eles foram muito superados por aquela doce fragrância sagrada deixada pelo corpo abençoado de Jesus, aquele vaso de alabastro que uma vez continha a divindade e tornou-se assim doce e precioso. Não pense que você achará algo desagradável para os seus sentidos. Corrupção Jesus nunca viu. Nenhum verme jamais tocou ou devorou sua carne. Nenhuma podridão jamais entrou em seus ossos. Ele não viu corrupção. 3 dias ele dormiu, mas não o suficiente para apodrecer. Não foi permitido nada assim tocá-lo. Ele logo se levantou, perfeito como quando entrou, ileso como quando seus membros foram preparados para o sono. Vem então, cristão, convoque seus pensamentos mais profundos, reúna todos os seus poderes. Aqui está um doce convite. Deixe-me pressioná-lo novamente. Deixe-me guiá-lo pela mão da meditação, meu irmão. Deixe-me levá-lo pelo braço da sua imaginação e deixe-me novamente dizer a você: venha, veja o lugar onde o Senhor jazia. Há ainda mais uma razão pela qual eu gostaria que você visitasse esse sepulcro real, porque é um local tranquilo. Eu ansiava por descansar, pois ouvi os rumores deste mundo em meus ouvidos por tanto tempo que implorei por uma pousada neste vasto deserto, alguma contiguidade ilimitada de sombra e frescor, onde eu poderia me esconder para sempre. Estou farto desta vida cansativa e difícil. Meu corpo está cansado, minha alma está louca para descansar um pouco. Eu gostaria de poder me deitar um pouco à beira de algum riacho de seixos, sem companhia, exceto as belas flores ou os salgueiros ondulantes. Eu gostaria de poder reclinar-me na quietude, onde o ar traz bálsamo para o cérebro atormentado, onde não há murmúrio, exceto o zumbido da abelha no verão, nenhum sussurro, exceto o dos zéfiros, e nenhuma música, exceto o canto da cotovia. Eu gostaria de poder ficar à vontade por um momento. Tornei-me um homem do mundo. Meu cérebro está atormentado. Minha alma está cansada. Você deseja ficar quieto e em profundo descanso, cristão? Comerciante, trabalhador, empregado, profissional liberal, vocês querem descansar de suas labutas? Ficar calmo pelo menos uma vez? Então vem aqui. Este lugar fica em um agradável jardim, longe do burburinho de Jerusalém. O barulho e o agitar dos negócios não chegarão até você aqui. Ouça a voz do anjo como Maria ouviu. Vinde, vede o lugar onde jazia o Senhor. É um doce local de descanso, uma sala de retiro para sua alma, onde você pode escovar suas roupas do pó da terra e meditar um pouco em paz na doçura do céu. Pedido de atenção. Assim insisti no convite. Agora vamos entrar no túmulo. Vamos examiná-lo com profunda atenção, observando todas as circunstâncias relacionadas a ele. E primeiro, observe que é uma tumba cara. Não é uma sepultura comum. Não é uma escavação cavada pela pá para um mendigo esconder os últimos restos de seus ossos miseráveis e cansados. É um túmulo principesco. Era feito de mármore, cortado na encosta de uma colina. Fica aqui, crente, e pergunte por que Jesus tinha um sepulcro tão caro. Ele não tinha roupas elegantes. Ele usava uma túnica sem costura, tecida de cima para baixo, sem um átomo de bordado. Ele não possuía nenhum palácio suntuoso, pois não tinha onde reclinar a cabeça. Suas sandálias não eram ricas em ouro ou cravejadas de brilhantes. Ele era pobre. Por que então ele jaz em uma sepultura nobre? Nós respondemos: por esta razão, Cristo não foi honrado até que ele tivesse terminado os seus sofrimentos. O corpo de Cristo sofreu injúrias, vergonha, cusparadas, bofetadas e reprovações, até que ele completou sua grande obra. Ele foi pisoteado, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Mas no momento em que terminou seu empreendimento, Deus disse: não mais esse corpo será desonrado.
Se for para dormir, deixe-o dormir em uma sepultura honrosa. Se é para descansar, que os nobres o enterrem. Que José, o conselheiro, e Nicodemos, o homem do sinédrio, estejam presentes no funeral. Que o corpo seja embalsamado com especiarias preciosas. Que tenha honra. Já teve o suficiente de injúria, vergonha, reprovação e bofetadas. Que agora seja tratado com respeito. Cristão, você discerne o significado? Jesus, depois de ter terminado sua obra, depois do tetelestai, do está consumado, dormiu em uma sepultura cara, pois seu Pai o ama e o honra sem limites, e mostrará para sempre isso infinitamente. Agora que sua obra estava concluída, mesmo no seu sepultamento, isso será mostrado. Depois de tudo já estar consumado, nem mais um átomo de desonra. Mas embora seja um túmulo caro, é emprestado. Vejo por cima dele, consagrado à memória da família de José de Arimateia. No entanto, Jesus dormiu lá. Sim, ele foi sepultado no sepulcro de outro. Aquele que não tinha casa própria e descansava na habitação de outros homens, que não tinha mesa, mas vivia da hospitalidade de seus discípulos, que tomavam emprestados barcos para pregar e não tinham nada no mundo, foi obrigado a ter um túmulo de caridade. Os pobres não deveriam ter coragem e se animar com isso. Eles temem ser enterrados às custas de seus vizinhos, mas se sua pobreza é inevitável, por que eles deveriam corar, já que o próprio Jesus Cristo foi enterrado no túmulo de outro? Eu gostaria de ter o túmulo de José para deixar Jesus ser enterrado nele. O bom José pensou que havia adquirido para si mesmo e que deveria colocar seus ossos lá. Ele o escavou como um jazigo familiar, e eis que o filho de Davi o torna um dos túmulos dos reis. Mas ele não o perdeu emprestando ao Senhor, mas o recuperou com juros preciosos. Ele o emprestou apenas por 3 dias, depois Cristo o renunciou, devolveu. Ele não o contaminou, mas o perfumou e o santificou, tornando-o muito mais sagrado, para que no futuro fosse uma honra ser enterrado ali. Era um túmulo emprestado. E por quê? Não entendo ou vejo isso como algo para desonrar a Cristo, mas para mostrar que, assim como seus pecados foram pecados emprestados, seu sepultamento foi uma sepultura emprestada. Cristo não tinha transgressões próprias. Ele tomou a nossa sobre sua cabeça. Ele nunca cometeu um erro, mas ele levou todos os meus pecados e todos os seus, se você é crente, um dos eleitos do Pai. No que diz respeito a todo o seu povo, é verdade, ele suportou suas dores e carregou suas dores em seu próprio corpo no madeiro. Portanto, como eram pecados de outros, ele descansou na sepultura de outro. Como eram pecados imputados, aquela sepultura era apenas imputada a ele. Não era o seu sepulcro, era o túmulo de José. Não nos cansemos nessa investigação piedosa, mas com atenção fixa observemos tudo relacionado a esse local sagrado. A sepultura, observamos, foi escavada em uma rocha. Por que isso aconteceu? A rocha eterna foi enterrada em uma rocha dentro de uma rocha. Mas por quê? A maioria das pessoas sugere que foi ordenado para que fique claro que não havia maneira secreta pela qual os discípulos ou outros pudessem entrar e roubar o corpo. Muito possivelmente foi a razão. Mas, ó minha alma, você não pode encontrar uma razão espiritual. O sepulcro de Cristo foi escavado em uma rocha. Não foi cortado em molde que poderia ser desgastado pela água ou poderia desmoronar e cair em decomposição. O sepulcro permanece, creio eu, inteiro até hoje. Se não acontece naturalmente, acontece espiritualmente. O mesmo sepulcro que levou os pecados de Paulo levará minhas iniquidades em seu seio. Pois se algum dia eu perdi toda a minha culpa, ela teve que rolar de meus membros para o sepulcro. Foi escavado em uma rocha, para que se um pecador fosse salvo há 1000 anos, eu também pudesse ser libertado, pois é um sepulcro rochoso onde o pecado foi enterrado.
Era um sepulcro rochoso de mármore, onde meus crimes foram colocados para sempre, enterrado para nunca ter uma ressurreição. Você notará, além disso, que aquela tumba era uma onde nenhum outro homem jamais esteve. Christopher Ness diz: quando Cristo nasceu, ele estava no ventre de uma virgem e, quando morreu, foi colocado em um túmulo virgem. Ele dormiu onde nenhum homem havia dormido antes. A razão era que ninguém poderia dizer que outra pessoa ressuscitou, pois nunca houve nenhum outro corpo ali. Portanto, um erro de pessoas era impossível. Também não se pode dizer que algum velho profeta foi enterrado no local e que Cristo ressuscitou porque tocou seus ossos. Você se lembra de quando Eliseu foi sepultado e enquanto eles estavam enterrando um homem, eis que ele tocou os ossos do profeta e ressuscitou. Cristo não tocou nos ossos de nenhum profeta, pois ninguém jamais havia dormido ali. Era uma nova câmara, onde o monarca da terra descansou por 3 dias e 3 noites. Aprendemos um pouco então com atenção, mas vamos nos abaixar mais uma vez antes de deixarmos o túmulo e notarmos algo mais. Nós vemos a sepultura, mas você percebe as roupas da sepultura, todas dobradas e colocadas em seus lugares. O lenço sendo dobrado sozinho. Por que as roupas da sepultura estão dobradas? Os judeus disseram que os ladrões haviam abstraído o corpo, mas se assim fosse, certamente teriam roubado as roupas. Eles nunca teriam pensado em dobrá-las e colocá-las com tanto cuidado. Eles estariam com muita pressa para pensar nisso. Por que foi assim então? Para nos manifestar que Cristo não saiu de maneira apressada. Ele dormiu até o último momento, então ele acordou. Ele não saiu com pressa. Nós não iremos apressadamente, nem fugindo, mas no momento designado, como com Cristo, sairemos da morte e seremos levados a Ele soberanamente pelo Espírito Santo num chamado soberano. Seu povo virá a Ele. Assim, na hora exata, no instante decretado, Jesus Cristo acordou vagarosamente, tirou suas vestes, deixou-as todas para trás e saiu em sua inocência pura e nua. Talvez para nos mostrar que as roupas são filhas do pecado. Quando o pecado foi expiado por Cristo, ele deixou todas as vestes para trás, pois as vestes são os distintivos da culpa. Se não fôssemos culpados, nunca precisaríamos delas. Então, o lenço, veja bem, foi colocado sozinho. As roupas funerárias foram deixadas para trás para todos os cristãos falecidos usarem. O leito da morte está bem coberto com as vestes de Jesus, mas o lenço foi colocado sozinho, porque o cristão, quando morre, não precisa disso. É usado pelos enlutados e apenas pelos enlutados. Todos usaremos mortalhas, mas não precisaremos do lenço. Quando nossos amigos morrem, o lenço é deixado de lado para que possamos usá-lo, mas nossos irmãos e irmãs levados para a glória o usam? Não, o Senhor Deus enxugou de seus olhos toda lágrima. Ficamos de pé e vemos os cadáveres dos antes queridos que partiram. Umedecemos seus rostos com nossas lágrimas, deixando chuvas inteiras de dor caírem sobre suas cabeças. Mas eles choram? Oh não! Se eles pudessem falar conosco das esferas superiores, diriam: não chores por mim, pois estou glorificado. Não fique triste, não por mim. Deixei um mundo mau para trás e entrei em um muito melhor. Eles não têm lenço, eles não choram. É estranho que aqueles que suportam a morte não chorem, mas aqueles que os veem morrer são os que choram. Quando a criança nasce, chora. Quando os outros sorriem, dizem os árabes. E quando morre, sorri enquanto os outros choram. É assim com o cristão. Ó coisa abençoada! O lenço é colocado sozinho, porque os cristãos nunca vão querer usá-lo quando morrerem. Emoção excitada. Assim, examinamos o túmulo com profunda atenção e espero com algum proveito para nós mesmos. Mas isso não é tudo. Eu amo uma religião, o Evangelho, que consiste em grande medida em emoção.
Agora, se eu tivesse poder, como um grande mestre, tocaria as cordas de seus corações e extrairia deles uma melodia gloriosa de música solene, pois este é um lugar profundamente solene ao qual os conduzi. Primeiro, eu gostaria que você se levantasse e visse o lugar onde o Senhor jazia com emoções de profunda tristeza. Ó, venha, meu amado irmão. Seu Jesus, uma vez, jazia lá. Ele era um homem assassinado. Minha alma, é você o assassino. Como dizem os versos, vocês meus pecados cruéis. Seus principais algozes foram, cada um dos meus crimes tornou-se um prego, e a incredulidade se tornou a lança. Ai, o meu Salvador sangrou, o meu soberano morreu, eu o matei. Esta mão direita atingiu o coração com a adaga. Meus atos mataram Cristo. Infelizmente, eu matei meu amado. Matei aquele que me amava com amor eterno, amor que não teve começo e não terá fim. Ó olhos, por que vocês se recusam a chorar quando veem o corpo de Jesus mutilado e dilacerado? Ó, deem vazão à sua tristeza, cristãos, pois vocês têm boas razões para fazê-lo. Acredito no que Harter diz, que houve um tempo em sua experiência em que ele podia simpatizar tanto com Cristo que sentiu mais tristeza na morte de Cristo do que alegria. Parecia uma coisa tão triste que Cristo tivesse que morrer. E para mim, muitas vezes, parece um preço muito alto para Jesus Cristo comprar vermes com seu próprio sangue. Parece-me que o amo tanto que, se o visse prestes a sofrer, teria sido tão mal quanto Pedro e teria dito: longe de ti, Senhor, não vá para Jerusalém morrer. Mas então ele teria me dito: para trás de mim, Satanás, pois ele não aprova aquele amor que o impediria de morrer. O cálice que meu pai me deu, não devo beber? Mas eu acho que, se eu o visse subindo para a cruz, eu o teria pressionado de volta e dito: ó Jesus, tu não morrerás. Eu não posso entender. Tu comprarás minha vida por um preço tão caro. Parece custoso demais para aquele que é o príncipe da vida e da glória permitir que seus belos membros sejam torturados em agonia por um pecador desprezível como eu. Que as mãos que carregavam misericórdias deveriam ser perfuradas com pregos malditos. Que as têmporas sempre revestidas de amor tivessem espinhos cruéis cravados nelas. Parece demais. Ó, chore, cristão, e deixe sua tristeza aumentar. O preço não é alto demais para que seu amado se resigne e se entregue por você. Ó, eu deveria pensar que se uma pessoa fosse salva da morte por outra, ela sempre sentiria profunda tristeza se seu libertador perdesse a vida na tentativa. Eu tinha um amigo que, parado ao lado de um lago meio congelado, viu um jovem nele e saltou sobre o gelo para salvá-lo. Depois de agarrar o menino, ele o segurou em suas mãos e gritou: aqui está ele, eu o salvei. Mas assim que eles pegaram o menino, ele afundou e seu corpo não foi encontrado por algum tempo, só sendo encontrado quando já estava morto. Ó, é assim com Jesus. Minha alma estava se afogando. Dos altos portais do céu, ele me viu afundar nas profundezas do inferno. Ele mergulhou. Ele afundou sob suas pesadas aflições para me levar a uma coroa. Nunca há um presente que sua mão conceda que não custou ao seu coração um grande gemido. Podemos realmente nos arrepender de nosso pecado, já que foi ele que matou Jesus. Agora, cristão, mude sua nota por um momento. Venha, veja o lugar onde o Senhor jazia, com alegria e júbilo. Ele não está lá agora. Chore ao ver o túmulo de Cristo, mas regozije-se porque está vazio. Teu pecado o matou, mas sua divindade o ressuscitou. Tua culpa o assassinou, mas sua justiça o restaurou. Ó, ele rompeu os laços da morte. Ele despiu as vestes da sepultura e saiu mais do que vencedor, esmagando a morte sob seus pés. Alegre-se, ó cristão, pois ele não está lá. Ele ressuscitou. Vinde, vede o lugar onde jazia o Senhor. Mais um pensamento e depois falarei um pouco sobre as doutrinas que podemos aprender neste túmulo.
Venha e veja o lugar onde o Senhor jazia com solene temor, pois você e eu teremos que deitar lá também. Como dizem os versos, ouça da tumba um som triste. Meus ouvidos prestem atenção ao clamor. Ó homens vivos, venham ver o chão onde vocês devem se deitar em breve. Príncipes, este barro deve ser sua cama. Apesar de todos os seus poderes, o alto, o sábio, o chefe reverendo, deve estar tão baixo quanto cada homem. É um fato em que nem sempre pensamos, que todos estaremos mortos em pouco tempo. Sei que sou feito de pó e não de ferro. Meus ossos não são de bronze, nem meus tendões de aço. Em pouco tempo, meu corpo deve desmoronar de volta aos seus elementos nativos. Mas você já tentou se imaginar no momento de sua dissolução? Meus amigos, há alguns de vocês que raramente percebem quantos anos têm, quão perto estão da morte. Uma maneira de lembrar nossa idade é ver quanto resta. Pense em quantos anos são 80 anos, e isso sendo otimista de que viveremos tanto. E veja quantos anos faltam para chegar lá. Devemos nos lembrar de nossa fragilidade. Algumas vezes tentei pensar na hora da minha partida. Não sei se terei uma morte violenta ou não, mas peço a Deus que morra repentinamente, pois a morte repentina é uma glória repentina. Eu gostaria de ter uma saída tão abençoada como o Dr. Beamon e morrer em meu púlpito, deitando meu corpo com o meu encargo no ministério e parando imediatamente de trabalhar e viver. Mas não é minha escolha. Suponha que eu me deite por semanas em meio a dores, aflições e agonias. Quando esse momento chegar, aquele momento que é muito solene para meus lábios falarem, quando o espírito deixar o barro, deixe o médico adiá-lo por semanas ou anos, como dizemos que ele faz, embora ele não faça realmente. Quando esse momento vem, ó, seus lábios estejam mudos, mas não sua solenidade. Quando chega a morte, como se curva o homem forte, como cai o homem poderoso. Eles podem dizer que não vão morrer, mas não há esperança para eles. Eles devem ceder. A flecha foi para o alvo no momento certo. Conheci um homem que era um miserável perverso e lembro-me de vê-lo se arrastar pelo chão de seu quarto dizendo: ó Deus, não vou morrer, não vou morrer. Quando implorei para que ele se deitasse em sua cama, pois estava morrendo, ele disse que não poderia morrer enquanto pudesse andar e queria andar até morrer. Ah, ele expirou nos maiores tormentos, sempre gritando: ó Deus, eu não vou morrer. Ó, aquele momento, aquele último momento. Veja como é pegajoso o suor na testa, quão seca é a língua, quão ressecados são os lábios. O homem fecha os olhos e dorme, depois os abre novamente. E se ele for um cristão, posso imaginar que ele dirá: ouça, os presentes sussurram, os anjos dizem ao espírito do irmão: vem embora. O que é isso que me absorve a vida, rouba meus sentidos, fecha minha visão, afoga meu espírito, tira minha respiração? Diga-me, minha alma, isso pode ser a morte? Não sabemos quando alguém está dando realmente seu último suspiro. Um suspiro suave e o fôlego de vida se desfaz e o espírito se vai. Mal podemos dizer: ele se foi, antes que o espírito resgatado tome seu lugar perto do trono. Vem então ao túmulo de Cristo, pois a abóbada silenciosa logo será a sua habitação. Venha para o túmulo de Cristo, pois você deve dormir lá. E até vocês, pecadores, por um momento vou pedir que venham também, porque vocês devem morrer, assim como todos nós. Seus pecados não podem mantê-lo longe das garras da morte. Eu digo, pecador, eu quero que você olhe para o sepulcro de Cristo também, pois quando você morrer, pode ter feito muito bem a você pensar nisso. Você já ouviu falar da Rainha Elizabeth gritando que daria um império por uma única hora a mais? Ou você leu o grito desesperado do cavaleiro a bordo do Ártico, quando ele estava afundando, que gritou para o barco cheio que se afastava: volte, eu lhe darei 30.000 libras se você vier me acolher. Ah, pobre homem,
Seria pouco se ele tivesse 30.000 mundos, se assim pudesse prolongar sua vida. Pele por pele, sim, tudo o que um homem tem, ele dará por sua vida. Alguns de vocês que riram esta manhã, que vieram passar uma hora alegre neste salão, estarão morrendo logo. E então vocês orarão e ansiarão pela vida, e gritarão por outro domingo como esse. Oh, como os domingos que você desperdiçou caminharão como fantasmas diante de você. Oh, como eles vão sacudir você com medo em teus olhos. Como você vai se entristecer e chorar, porque desperdiçou horas preciosas que, quando se foram longe demais para serem lembradas. Que Deus o livre das dores do remorso. Instrução dada. E agora, irmãos cristãos, venham, vejam o lugar onde o Senhor jazia, para aprender uma ou duas doutrinas. O que você viu quando visitou o lugar onde o Senhor jazia? Ele não está aqui porque ressuscitou. A primeira coisa que você percebe, se ficar ao lado de seu túmulo vazio, é sua divindade. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro na ressurreição. Mas aquele que ressuscitou primeiro, seu líder, ressuscitou de maneira diferente. Eles se elevam pelo poder transmitido. Ele ressuscitou por conta própria. Ele não podia dormir na sepultura, porque ele era Deus. A morte não tinha domínio ou direito sobre ele. Não há melhor prova da divindade de Cristo do que aquela surpreendente ressurreição dele, quando ressuscitou da sepultura pela glória do Pai. Ó cristão, seu Jesus é Deus. Seus ombros largos que o sustentam são realmente divinos. E aqui você tem a melhor prova disso, porque ele ressuscitou da sepultura. Uma segunda doutrina aqui ensinada pode encantar você, se o Espírito Santo a aplicar com poder ao seu coração. Contemple este túmulo vazio, ó verdadeiro crente. É um sinal de sua absolvição e sua quitação total. Nada restou, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Jesus não tivesse pago a dívida, ele nunca teria ressuscitado da sepultura. Ele teria ficado lá até este momento, se não tivesse cancelado toda a dívida, satisfazendo a vingança e ira eterna. Ó amado, não é um pensamento esmagador? Como dizem os versos, está terminado, está terminado. Ouço o clamor do Salvador ressuscitado. O carcereiro celestial veio, um anjo brilhante desceu do céu e removeu a pedra. Mas ele não teria feito isso se Cristo não tivesse feito tudo. Ele o teria mantido lá. Ele teria dito: não, você é o pecador agora. Você tem os pecados de todos os seus eleitos sobre seus ombros. E eu não vou deixá-lo ir livre até que você tenha pago o último centavo. Em sua libertação, vejo minha própria descarga e liberdade sem fim. Como diz o verso, o sangue do meu Jesus é minha quitação e libertação completa. Como um homem justificado, não tem nenhum pecado contra mim no livro de Deus. Está em branco. Se eu fosse virar o livro eterno de Deus, veria todas as minhas dívidas pagas e canceladas. Como dizem os versos, aqui está o perdão pelas transgressões passadas. Não importa quão sujo tenha sido seu registro. E ó minha alma, com visão maravilhada, mesmo pelos pecados que virão, aqui está o perdão também. Totalmente absolvido por teu sangue, estou livre da tremenda maldição e culpa do pecado. Mas uma doutrina que aprendemos e com ela concluímos: a doutrina da ressurreição. Jesus ressuscitou, e como o Senhor, nosso Salvador, ressuscitou, todos os seus seguidores devem ressuscitar. Morrer devo. Este corpo deve ser um carnaval para os vermes, deve ser comido por aqueles minúsculos canibais. Talvez seu pó seja espalhado de uma parte da terra para outra. As partículas constituintes desta minha estrutura entrarão nas plantas, das plantas passarão para os animais e assim serão transportadas para reinos distantes. Mas ao toque da trombeta do arcanjo, cada átomo separado do meu corpo encontrará seu companheiro, como os ossos que jazem no vale da visão de Ezequiel. Embora separados um do outro, no momento em que Deus falar, o átomo se juntará
ao outro átomo que formava esse corpo. O osso se juntará ao seu osso, então a carne surgirá sobre ele. Os 4 ventos do céu soprarão e a respiração retornará a nós. Então, deixe-me morrer, deixe que as bestas me devorem, deixe o fogo transformar este corpo em gás e vapor. Todas as suas partículas serão novamente restauradas. Este mesmíssimo corpo real se levantará de sua sepultura, glorificado e feito como o corpo de Cristo. Mas ainda o mesmo corpo, pois Deus o disse. O mesmo corpo de Cristo ressuscitou, assim será o meu. Ó minha alma, você agora tem medo de morrer. Você perderá seu corpo e parceiro por um tempo, mas você se casará novamente no céu. Alma e corpo serão novamente unidos diante do trono de Deus. A sepultura, o que é? É o banho no qual o cristão põe as vestes de seu corpo para que sejam lavadas e limpas. Morte, o que é? É a sala de espera onde nos vestimos para a imortalidade. É o lugar onde o corpo, como Esther, se banha em especiarias para que esteja apto para o abraço do seu Senhor. A morte é a porta da vida. Não temerei morrer então, mas direi: treme para não passar a corrente de água? Arrisque todos os seus cuidados nele. Ele, cujo amor moribundo e poder ainda se levanta e silencia seu rugido. Segura para nós é a onda que se levanta, gentil como uma noite de verão. Nenhuma ovelha, sob o seu cuidado, jamais sofreu naufrágio nessas águas. Venha, veja o lugar, então, com meditação sagrada, onde o Senhor jazia. Passem esta tarde, meus amados irmãos, meditando sobre ele, e muitas vezes vá ao túmulo de Cristo, tanto para chorar, quanto para se alegrar. Vocês, tímidos, não tenham medo de se aproximar, pois não é em vão lembrar que a timidez sepultou Cristo. A fé não teria dado a ele um funeral de forma alguma. A fé o teria mantido acima do solo e nunca teria permitido que fosse sepultado, pois diria que seria inútil sepultar Cristo, pois ele iria ressuscitar. O medo o enterrou. Nicodemos, o discípulo da noite, e José de Arimateia, secretamente, por medo dos judeus, foram sepultá-lo. Portanto, vocês tímidos podem ir também. Não deixe de ir, pobre senhor medo, e você, senhora desânimo e muito temor. Vá frequentemente lá, é o seu refúgio favorito. Construa um tabernáculo ali, permaneça ali, e muitas vezes diga ao seu coração, quando estiver angustiado e triste: venha, veja o lugar onde o Senhor jazia.